pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou voltando aqui para falar sobre Felicidade a dois, junto com a Fernanda Soares. Muito bem, meu amigo Rodrigo já chegou aqui, tá com a gente. Que maravilha! A Tami também. Que legal! Olha, gente, gratidão por esse momento, por vocês estarem aqui com a gente. A Fernanda também está aqui. Vamos lá, Fernanda, começar. Nossa, vocês não sabem, né, gente? Eu aqui mexendo. Putz, e agora como é que eu coloco no presencial? Caramba! Deixa eu ver aqui, Fernanda, de novo, vou pedir. Ah, isso mesmo. Eu vou pedir aqui para Fernanda para mandar de novo, porque saiu da Fernanda e da Cláudia pedindo a solicitação. Deixa eu ver aqui, visualizar. Isso. Agora eu já manjei aqui, já consegui entrar. E tudo bem com vocês, gente? Que legal, Simone entrou, Fernanda está entrando. Aí, Fernanda. Boa tarde, Carminha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bacana. Ótimo. Gente, ajeitando tudo aqui. Tá craque, né? Tô craque mesmo, Clau. Tô conseguindo aprender e dar um jeitinho aí de fazer. A gente vai, né? Tem que ficar craque, né, Carminha? Isso mesmo, isso mesmo. A Simone está dizendo que a gente está linda, olha que maravilha, né? Então vamos despertar isso tudo aí na mulherada, até nos homens, né? A beleza masculina, a beleza feminina. E hoje nós vamos falar sobre conexão de temperamentos, né? A Fernanda hoje vai trazer para nós vamos falar sobre compatibilidade psicológica, no nível, na relação com o temperamento de cada um. E vai ser show, porque quando você se conhece, conhece o seu parceiro, a sua parceira, né? Como é essa relação dele, como é o temperamento deles, é muito bacana, gente, é muito bacana. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E a Fernanda vai começar falando para a gente dos temperamentos introspectivos e extrovertidos. Qual o seu temperamento? Você é introspectivo ou extrovertido? E o seu companheiro e a sua companheira, será que você sabe? Às vezes, né, você vai brigar, vai discutir porque fala que a pessoa não se mexe, mas ela é tão na dela, ela é tão introspectiva e você né, sai, agita e gosta disso. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Enquanto a Fernanda vai falando, eu vou fixar aqui para nós, Fernanda, o nosso tema. Legal, tá? Carminha. É Tá conexão. ótimo. Sejam todos bem-vindos. É a Lambert Vieira? Lambert Vieira. Deixa eu dar um Isso. beijo para a Cláudia, para o Rodrigo, para a Tami. Um beijo. Hoje a gente está entrando no nosso terceiro pilar que sustenta um bom relacionamento, que sustenta a felicidade a dois. E é importante que a gente fale dessa compatibilidade psicológica, que aqui eu vou trabalhar muito com perfil comportamental. E aí, Carminha, eu pensei em fazer algo, emprestar alguns famosos para a gente conseguir associar algumas personalidades. Eu acho que vai ser interessante, porque eu quero trazer para a gente aqui trabalhar 4 tipos de personalidade, de perfil. São comportamentos que a gente enxerga. Então, de modo muito simples, o Rodrigo, psicólogo, está aqui, para ele não puxar a minha orelha, mas de modo muito simples, a gente pode entender personalidade como o conjunto do que é nosso, biológico, já veio na nossa bagagem genética, que vai dar o tempero, que é o temperamento. Mas a gente não é só isso, a gente é toda uma construção desde lá do nosso nascimento, digamos assim, até antes,
que vem influenciando todos os nossos relacionamentos, o que a gente aprendeu, a nossa educação, onde a gente foi criado. Então, tudo isso vai moldando a nossa personalidade. Só que aqui eu quero simplificar, para a gente conseguir enxergar. O Rodrigo diz, que bom, Rodrigo! Porque fico me policiando aqui. Eu queria simplificar, para a gente falar dos perfis comportamentais, de uma forma rápida, para a gente já identificar a gente mesmo e o nosso companheiro. Aí, Carminha, então eu vou emprestar essas personalidades. Eu não quero rotular, nenhuma personalidade é melhor ou é pior. Cada um vai ser como uma pilha, que tem o polo positivo e o polo negativo juntos. Não tem como separar esses polos. Vem como se fosse uma pilha, um pacote. A gente é esse pacote. A gente não tem só pontos positivos. A gente tem também alguns pontos que nos seguram, que nos limitam, que a gente precisa olhar. Então, a gente tem que ter esse olhar com a gente e com o nosso companheiro, nosso parceiro, nossa parceira. Então, vai lembrar do pacote completo. A pilha, que vem o positivo e o negativo juntinho. E que a gente precisa saber lidar com isso. Às vezes, voltar o nosso olhar mais para o positivo do que para o negativo. Que o negativo a gente vai negociar. Às vezes... Nada. A gente pesa tanto no negativo, né? Quantas coisas positivas tem. Que maravilha que é esse positivo e a gente carrega no negativo, carrega no negativo. Negativo traz uma vibração ruim para a gente, né? Então, entendendo o que a Fernanda vai explicar, vai ser muito mais fácil ficar mais no polo positivo, né? Na vibração positiva aí. E pode até existir, Carminha, quando a gente fala mais dos perfis, pode até existir perfil que num primeiro momento é incompatível. Deixa eu dar um exemplo rapidinho, assim. Uma pessoa que é muito alegre, extrovertida, e o parceiro é aquele perfil analítico, introvertido, reservado, que é muito detalhista, minucioso. À primeira vista, esses perfis são opostos. Briga por conta do temperamento, pelo nosso perfil comportamental, pode parecer incompatível. Mas isso não torna a relação inviável. A gente precisa, se a gente cuidar de outros pontos do relacionamento, a gente consegue sim ter um relacionamento, mesmo com o nosso parceiro incompatível, digamos assim, é que a gente vai aprender que olhar o nosso parceiro e olhar a gente mesmo como uma forma de funcionamento. Aí fica mais leve, porque não é pessoal. É um padrão, é como se fosse uma receita que roda no nosso automático. E aí a gente precisa conhecer esses 4 perfis. Espero que fique simples, para a gente já identificar e saber qual é esse funcionamento. Vou trazer os famosos aqui. Não é rótulo, tá bom? Deixa eu falar aí, a Mary entrou, a nossa amiga lá, coach, a Roberta Valeriano, o Luiz Viese, o Luiz Felipe entrou. Então, são pessoas maravilhosas. A Mary também é uma excelente coach, faz um trabalho lindo. Ah, Mary, você é demais. Gratidão por você estar nos prestigiando aqui também. Né? A Roberta também maravilhosa, entrando aqui, nos acompanhando. E esse tema é super bacana, né, Fernanda? Então, o que eu estou entendendo agora, Fer, você vai trazer alguns famosos para representação nossa, certo? Para você conseguir, para que a gente consiga, né? Para que as pessoas que estão aqui assistindo consiga ver esta representação na imagem, que é mais, que como é uma imagem, talvez seja mais fácil até de entender. Isso, porque a gente eu vou trazer os famosos, a gente vai perceber alguns comportamentos que a gente vai conseguir traduzir para a gente mesmo ou para os nossos parceiros e também familiares e todos os nossos relacionamentos. Primeiro, famoso.
O tema... Dependendo da idade aqui da nossa audiência, estou trabalhando com jovens e eles não conhecem muito bem o Ayrton Senna, mas para minha geração é uma personalidade que ainda é muito importante. O Ayrton Senna é um exemplo do nosso primeiro perfil, que é o perfil do executivo, digamos assim, do comandante, eu chamo de dominante. É o perfil D do DISC, dominante. Esse perfil, outro famoso, Roberto Justus. Quem conhece o Roberto Justus? Ele é um autodominante também. O Trump, presidente americano. A Luana Piovani, ela apresenta esse perfil comportamental do comandante, do executor, do dominante. O que já vem na nossa cabeça com essas personalidades? Vamos construir juntos? Oba, vamos lá, gente. Então, são A Bárbara pessoas... também entrou, aqui nos acompanha sempre. A Vamos Bê lá. está falando muito interessante. Esse perfil, Carminha, já traz a imagem de alguém confiante. São pessoas muito autoconfiantes. São diretas no falar, fala de forma direta, sem floreio, fala o que precisa ser dito. O Justus, lá no Aprendiz, não é aquele que demite o aprendiz de forma bem direta? Ó, você está demitido. O E fala dominante diretamente, né? fala diretamente. É muito assertivo, ele é muito voltado para o trabalho, para o fazer, para as tarefas. Esse perfil está sempre com pressa, o tempo para ele é muito valioso, então ele é muito importante para o perfil do executor, do comandante, tá cumprindo prazo, não está atrasado, tem que estar sempre pontual, tem que ser muito eficaz, sabe? É aquela pessoa que quer ser eficiente, fazer mais rápido, fazer melhor, fazer com menos custo, e ele é voltado para a tarefa, é voltado para a pessoa. É uma pessoa que mesmo em casa, ele apresenta uma personalidade, um comportamento de competição. Às vezes, para jogar baralho, é competitivo. Para ele é importante vencer. Às vezes, numa partida de futebol entre amigos, às vezes o ânimo até exalta, porque para ele é importante vencer. Ele compete muito com ele mesmo e, às vezes, com as outras pessoas também. Mas isso é a forma de funcionamento. Não tem certo, não tem errado. É como se fosse uma receitinha que roda. Então, vai estar... Se a gente for falar no senso comum aí, como a Simone está colocando, é curto e grosso mesmo. É direto, sim. Isso mesmo. Pavio curto. Pavio curto. Acaba perdendo paciência com coisas simples, mas é super calmo com aquele problemão. A bomba atômica, ele é calmo. Mas com o simples, ele perde a paciência. Estão conseguindo perceber esse perfil aí pertinho de você, ou até você mesmo, o perfil, o primeiro perfil que a gente, Carminha e eu, a gente trabalha com DISC, que é o nosso primeiro perfil, dominante, que é o executor, o comandante. Ele é Sônia entrou aí também, Feira. Sônia entrou. Bem-vinda. Bem-vinda. Eu já estou trazendo o pacote, o positivo e o negativo, porque o positivo são pessoas voltadas para a resolução de problemas, para vencer desafio, estão sempre olhando a montanha mais difícil para escalar e ele consegue, porque ele é muito determinado, muito persistente. E o ponto negativo que esse perfil às vezes precisa olhar, está sempre com pressa de fazer as coisas, de chegar. No modo de dirigir, Carminha, o dominante é rápido, às vezes muito também nervoso no trânsito, quer chegar na frente, quer chegar rápido, ansioso, preocupado, tenso fisicamente.
o dominante ele tem essa tensão no corpo, porque ele está sempre funcionando, sempre querendo chegar na frente. Isso é importante para o perfil do comandante. Eu acho que a gente tem que colocar aqui, né, gente, se para a gente pensar assim, não vejam o peso do positivo e negativo. Então, o que é o lado mais favorável para ele, né, e o desfavorável, frágil, onde que ele tem mais fragilidade, não é, Fê? E como ele consegue lidar com isso? Eu estou trazendo o positivo e o negativo para a gente conseguir perceber. Porque esses pontos negativos a gente mais percebe nos dias ruins, de muito estresse. Não vai aparecer todo momento, mas é importante que a gente entenda esse automático para a gente lidar melhor. E a gente saber, opa, talvez o meu parceiro, a minha parceira, tenha esse perfil dominante. Então, eu já sei que isso é uma forma de funcionamento, porque aí você consegue se relacionar melhor. Como que eu vou me relacionar melhor? Falando a mesma língua. Porque aí a comunicação chega. Deixa eu dar um exemplo no relacionamento amoroso, Carminha. Um dominante, ele, por exemplo, às vezes ele não vai parecer, ele cuida dos sentimentos do parceiro ou da outra pessoa. Porque o dominante, ele é muito voltado para o trabalho. E a parte dos sentimentos e a emoção fica em segundo plano. Não que não seja importante, mas não é a primeira preocupação dele, porque ele funciona para cuidar de resolver as coisas. Então, você às vezes pode estar reclamando que lá no período da paixão, isso não marcou, não pegou. Mas agora, com o tempo de relação, você queria ter um parceiro mais carinhoso, que não fosse tão direto, que falasse com você com mais jeitinho, como você já fala, por exemplo. Mas aí a gente pode se frustrar, porque o dominante, ele não tem essa facilidade de falar com jeitinho, de escolher as palavras. Às vezes fala e depois ele se dá conta do que ele falou, de que machucou, às vezes que ele poderia ter tido mais jeito, mais carinho. É que não é a forma de funcionamento. Então, quando a gente entende que é o pacote completo, a gente espera menos. E, às vezes, a gente pode ser mais claro no pedido. Por exemplo, se eu me apresento um outro perfil, eu cuido mais de pessoas. Mas, se meu parceiro não cuidasse, eu falaria mais ou menos assim, olha, para mim, eu estou sentindo falta de mais carinho, eu estou precisando receber mais carinho. Está vendo como o meu pedido está claro? Aí o dominante recebe essa mensagem. Opa, preciso cuidar menos das soluções e dos problemas e cuidar mais do sentimento. Porque, às vezes, no automático, ele não percebe. Por isso que eu estou trazendo esses dois pontos. É muito legal porque, sabe, quando você fala assim, Fê, gente, se nós prestarmos atenção, entendermos qual é esse perfil temperamental do nosso parceiro, da nossa parceira, fica mais fácil transformar essa comunicação, melhorar essa comunicação, né? Então, se você conhece, então traga o que você quer dizer de uma forma mais clara. Aliás, em todo o processo, né, a gente já fala bastante sobre isso, sobre essa comunicação afetiva, assertiva, o quanto é importante a gente dar clareza para tudo isso, né? Esta clareza para o outro é que vai fazer com que ele identifique da forma dele o que você está querendo comunicar e te responda de uma forma mais agradável para você, de repente. Né? Então, o perfil, esse dominante, né, o executor aí, a gente tem que entendê-lo para não julgá-lo. Perfeito, né? porque já pensou se agora conhecendo o perfil do dominante, se eu ficasse de mimimi com o dominante, ele nem vai ouvir meu mimimi, porque ele não funciona assim. Como é que eu tenho que ser? Tenho que ser clara, como você falou. Olha, eu estou me sentindo aqui um pouco sozinha.
eu quero ficar mais tempo com você, estou precisando do seu carinho, estou precisando da sua atenção agora. Pronto, foi clara. Aí agora o dominante sabe o que você está precisando. Se ele não é bom de fazer essas leituras que a gente, mulher, tem mais facilidade, homem não tem facilidade de ler essas entrelinhas. Às vezes, então, para o perfil dominante, você tem que ser direta, falar o que você precisa, aí ajuda. É muito legal nos nossos... Desculpa, Fernanda, eu te atrapalhei. É muito legal nos nossos processos, porque a gente traz essa ferramenta para o casal, e aí eles identificam o perfil, a gente mostra o perfil de cada um, e depois a gente mostra o perfil do casal, né? Como eles podem melhorar esse relacionamento a partir do entendimento do perfil de cada um, para que eles se conheçam mais. Então, é destravador, né? É lindo quando a gente traz esse momento que aí o casal se identifica e fala, putz, a relação, o diálogo entre eles, a partir do momento que eles reconhecem este perfil neles, porque tem que reconhecer, não adianta você só saber, você tem que identificar isso em você, aí acontece a transformação, né, Fer? Isso mesmo. E esse é o primeiro passo, a gente se reconhecer. Vamos para o segundo perfil, Carminha? Vamos. A Simone colocou aqui, né? O pessoal está dando parabéns, entrou aqui a Sônia, a gente já falou, o Marcelo, o Johnny, e a Simone colocou aqui, né? É preciso, todos os perfis têm que ser entendidos e não julgados, com certeza. Com certeza. Esse julgamento é justamente o que o perfil comportamental não é. Não tem um perfil melhor ou pior, certo ou errado. A gente tem que entender. Perfeito, sim. Segundo perfil, que eu vou trazer os famosos para a gente aproximar. Nenhum vai ser igual. Nosso parceiro não vai ser igual ao famoso. Às vezes a gente mistura um pouquinho de cada perfil e a gente fica único. A gente tem um perfil nosso. Mas sabendo esses 4, ajuda muito a gente responder esse perfil que mais fala com a gente. Então, o segundo perfil, que eu chamo de influente, que é de influenciar. Ou pode ser o comunicativo, que esse temperamento tem muita facilidade com a comunicação. Eles tiram a conversa do bolso, falam com confiança também, mas com leveza, com extroversão, falam muito com o corpo e gestos e face. O famoso Ivete Sangalo, uma alta influente. Silvio Santos, um alto influente. Luciano Huck, também influente. Quem mais? Galvão Bueno, acho que deu. Todos esses muito extrovertidos, né, gente? Extrovertidos, são pessoas que são alegres, que conversam muito, têm essa habilidade e muito entusiasmados, geralmente muito otimistas, leves, divertidos, brincalhões. Essa é uma essência do influente. Festeiro, então gostam de uma reunião com amigos, happy hour, uma festa, e esse perfil é que a gente fala que são inimigos do fim. Estão sempre na festa e são os últimos a irem embora, porque eles se abastecem de festa, de contato. É assim o perfil da influência. E aí, gente, conseguem se perceber num desses 2 perfis que a gente trabalhou, a gente falou? O Rodrigo colocou assim, todos temos o lado luz, mas temos um lado sombra também. E é o que nos faz humanos. É bem isso que a Simone falou. Gente, nós somos seres humanos e somos humanos por essas relações sociais. O que nos torna humanos são as relações sociais, né? E essas relações com o outro
com as nossas singularidades é que nos vai fazer crescer, nos transformar, a partir do que a gente deseja, né? Do que a gente quer. Então é isso mesmo, Rodrigo. O Marcelo está falando que ele é os dois, ele é o dominante, ele é o influente, né? O comunicador. A Roberta também. Aí a Simone colocou, a Marcelo é tudo, né? Entrou também a Vitória Calinha entrou aqui, seja bem-vinda. E a Sônia colocou, muito bom esses conhecimentos, consigo perceber os perfis dominante e influente em cada pessoa com quem eu convivo. Muito legal, Sônia, é maravilhoso mesmo. Sônia é a nossa parceira do coach de relacionamento e casais. Uhum, que Vamos, legal, né? É isso vamos mesmo, é a nossa Sônia. Eu falei muito dos pontos positivos. Olha o que pode pegar no influente, que é a pilha, o lado negativo. O influente ele pode ter, a tendência é ter dificuldade com organização, com concentração, ficar quietinho, muito concentrado, e o influente, o comunicativo, ele tem dificuldade. Tem dificuldade com detalhe, fazer muita pergunta, ele vai ter dificuldade. Às vezes, ele vem com um monte de ideia, porque fervilha a ideia na cabeça do influente. E aí, se você começa a perguntar muito, às vezes ele acha que ele está jogando um balde de água fria, porque ele não trabalha, é como se ele tivesse dificuldade de aprofundar nesses detalhes, não é muito com ele, não. É uma pessoa que vai ser impulsiva, a emoção à flor da pele. Então, pode ser que em algum momento tenha dificuldade de conter essa impulsividade ou a emoção. Então, esses pontos, se você se percebeu o parceiro, alguém do seu relacionamento, você vai ter mais paciência, vai tentar lidar melhor com essa parte negativa da pilha. Porque é o pacote, vem junto. Super entusiasmado mesmo, né? Otimista, tá sempre assim animado. Super. Aí, quem é casado namora com o perfil da influência, já tem que saber que ele gosta de passear, de sair, de fazer coisas novas. Se você não gosta muito, precisa olhar para esse parceiro e entender que ele se abastece disso. Então, para ele é importante, numa festa, não ficar só com você. Ele vai rodar a festa inteira, vai conversar, mas não que ele não está te dando atenção, ele está no momento de nutrir, de se abastecer, porque ele é abastecido com relacionamentos, com relações, com o contato, com as conversas. Então, se você tem um relacionamento amoroso com um influente, vai ter que entender esse funcionamento. Porque aí vocês vão começar a falar a mesma língua. Como é que fala a língua do influente? Relacionamento, leveza, diversão. Não pode pegar muito na organização, porque aí a pessoa tem dificuldade com detalhe. Tá vendo como ajuda a gente falar a mesma língua, conhecer esse funcionamento? A Beta já se identificou com o perfil da influência. Isso mesmo. É a Roberta, ela é assim mesmo. Ela é super animada, otimista, adora festa, é comunicativa, persuasiva. Ela é professora de inglês, tem uma habilidade para se comunicar assim fantástica, fantástica. Ela cativa, né? Muito, muito legal. Tá ajudando a trazer os famosos para a gente formar uma imagenzinha aí na cabeça e perceber? Assim falou, não pode. Não. O influente, ele não gosta de muito controle, não bate com o influente. Porque ele precisa de autonomia, de liberdade, precisa dos contatos. Isso não significa que ele não ame,
mas ele é abastecido disso. Então, muito controle, muito grude com o influente não combina muito, não. Aí precisa falar a língua do influente, que é de autonomia, liberdade, leveza, contato. Gente, o influente vai ter 1000 amigos no Facebook, no Instagram, e às vezes ele conversa com 500. É assim? Uhum. É assim, ele Ah, vai ter os próximos, mas ele tem esses contatos. E aí, se você fica muito, você foi na festa, não me chamou. E o influente não vai gostar disso, não. Porque ele vai para a festa, quer que você esteja junto, mas ele não vai ficar falando, vem comigo para a festa. Não, não vai. E não é desse perfil. De a ficar Cláudia muito que está aqui com a grudado. gente, a Cláudia. Daqui a pouco Voltou agora, né? voltou. A Clau colocou aqui, a Clau é altamente influenciadora, altamente influente, comunicadora. E assim, ela é professora, ela é personal trainer, ela, né? Então, olha só que movimento esse, né? E tem que ter liberdade, né? O influenciador perde isso mesmo, né? E é bem como você falou, Fernanda, achei ótimo que você respondeu lá a Simone. Não dá para ter ciúmes da pessoa que tem esse perfil, porque ela é livre, livre, ela não está buscando alguém, ela está buscando a liberdade dela, né, de comunicação, de influência, né, de influenciadora que ela é. Muito legal. A gente vai ter que olhar esses ciúmes com uma lupa para aumentar bastante, porque você vai chamar mais atenção do influente e do dominante sendo autoconfiante, tendo segurança de si, se cuidando, tendo uma personalidade atraente, que traz coisas novas, papo novo, que não seja muito controlador. Aí sim, ele vai. Aí ele se conecta mais com você. Porque se for aquele grude de ciúmes, de insegurança, é como se você estivesse colocando o influente e o dominante também numa gaiola. O dominante nem fica, porque ele já dá um pinote e não vai para dentro da gaiola. Mas o influente, ele vai se sentir preso. O dominante, ele tem muito de fazer as regras do jeito dele. Então, ele é essa necessidade. Imagina o Roberto Justus, ele está lá indicando a direção, indicando o que fazer, tentando controlar. Aí o influente, ele não é facilmente colocado numa gaiola, não fica. O dominante. E o influente vai se sentir preso. Com o tempo, ele vai querer buscar as relações que ele foi privado, porque ele vai estar sentindo falta dos relacionamentos. Isso mesmo. Ótimo, Fernanda. Vamos para o terceiro? Vamos. Olha, já entrou aqui, né, o Flávio Barros. Não sei se masculino ou feminino, é PCS, e agora o acho que é Rodrigo Luna, entrou aqui também. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos falando sobre os perfis introspectivo e extrovertido numa relação. Como é que funciona isso e qual é o seu olhar para entender o seu parceiro e a sua parceira? Vamos lá. Ó, a gente saiu dos perfis extrovertidos. Então, o influente é o mais extrovertido. Lembra da Ivete Sangalo? O Roberto Justus, o Trump, eles são extrovertidos? São, mas são contidos. Mas ainda assim ficam bem em evidência, no palco, digamos assim. Agora a gente está caminhando para os dois perfis introspectivos, são mais reservados. Terceiro perfil da estabilidade. Vou trazer uma pessoa bem, bem famosa e bem a carinha do estável. A Sandy, da dupla Sandy Júnior, da ex-dupla Sandy Júnior. A Sandy, ela se apresenta estável. O Serginho Groisman, ele é outro perfil da estabilidade.
O Serginho já é bem diferente do Galvão Bueno, do Silvio Santos. O Serginho já pergunta mais das pessoas, né? Ele tem um melhor ouvido. A Sandy, ela tem aquele jeitinho doce, calma, equilibrada, harmônica. O mesmo tom de voz, mais reservado, não é expansivo, não. Cuida de pessoas, mas ele é mais voltado para aqueles relacionamentos de longa data, amigos, poucos mais profundos. O perfil da estabilidade, diferente do influente, ele é dos poucos amigos, das pessoas que são próximas, e ele aprofunda. Aí não é quantidade, é qualidade. E aí ele vai se cercando de pessoas que mais tem a ver com ele, mais próximo, e vai cultivando o relacionamento. É diferente, ele não vai ter 500 pessoas, vai ter muito menos, mas essas pessoas vão ter o valor absoluto para ele. Ele se dedica ao máximo para os relacionamentos. Não estou dizendo que os outros não se dediquem. Lembrem-se que é funcionamento diferente. Essa é a forma de ser, de funcionar do estável. Eu trouxe os pontos positivos, que tá sempre buscando conciliação, tá sempre tentando deixar todo mundo bem, ouvir todo mundo, considerar todo mundo para que tudo fique bem, mantenha calmo, o equilíbrio, é muito importante a segurança, pontos positivos. E os pontos negativos do estável? Ele, num primeiro momento, pode ser avesso à mudança. A mudança tem que ser muito bem explicada ou ter tempo para ele se planejar, porque senão ele vai parecer contra a mudança. Precisa de um pouco mais de tempo. Não é uma pessoa que pensa rápido, decide rápido, não. Precisa de tempo para enxergar qual que é o próximo passo, avaliar bem. Às vezes as coisas não estão boas no emprego, na relação, e a tendência é ficar por muito tempo, porque mudar, dar um próximo passo, para ele é mais difícil. Não que ele não consiga, mas ele vai dar uma segurada, porque para ele mudar significa algo novo, que eu não conheço bem. Então, eu preciso primeiro estudar essa mudança para depois ir. Às vezes, parece que não tem senso de urgência, que é muito calmo, que não, tem dificuldade em colocar prioridades, porque geralmente quer atender todo mundo. Aí, às vezes, se deixa por último ponto, e às vezes vai ressentindo, não mostra os sentimentos. É aquela pessoa que fala, tá tudo bem? Aí aquela cara que não tá tudo bem e fala, tá tudo bem sim. Mas não tá tudo bem. É que ele tem dificuldade de falar o sentimento, colocar para fora. Legal. Precisa de ajuda. A Simone falou que ela é esse perfil, e a Tami está dizendo que ela se identifica com esse perfil, né? Muito legal a identificação desses perfis, né? Então, é como você vai conhecer depois os perfis, e se você fizer, né, um assessment, um teste para identificar esse perfil, então fica muito bom mesmo. A gente tem mais gente entrando aí, que foi o caso do Flávio, da Tami, MCZ, deixa eu ver, MCZ BI Vidas, Marlene entrou, Rosângela Castro entrou, sejam bem-vindos. E a Sônia, bem-vindos e bem-vindas, né? E a Sônia está colocando aqui, vocês acham que uma pessoa que tem perfil influente e dominante consegue influenciar positivamente uma outra pessoa com um perfil planejador analista, influenciando este a se tornar mais dominante? Boa questionamento. Vamos pensar nesse questionamento da Sônia. Um influente dominante, ele tem que sair desse idioma para falar o idioma do planejador, do analítico, senão a mensagem não chega.
E aí a Nossa. gente tem que se perguntar, será que a estabilidade, o planejador, o analítico, precisa ficar mais dominante? Não sei, às vezes precisa, mas ele não vai sair do planejador, do estável, nem do analítico, para ir para um outro perfil. Aí sabe o que pode acontecer? A gente escolhe uma coisa, por exemplo, ser mais assertivo para falar, ou ter Uhum. mais comando e firmeza, porque essa pessoa, primeiro, ela precisa sentir que é isso que ela precisa. E geralmente, nas nossas devolutivas do assessment, geralmente, por exemplo, um estável, ele fica olhando para o perfil dominante, querendo se aproximar desse perfil. É muito comum. E o dominante também, ele quer se aproximar do perfil da estabilidade. Sabe por quê? Porque são os dois perfis opostos. E aí a gente vai meio que buscando um equilíbrio, porque o dominante não fala com muita assertividade, às vezes o estável está achando que precisa também cuidar menos da pessoa e ser mais independente, ser mais ousado. Aí ele vai conseguir se puxando, aí é o elástico, porque não é natural, não esse ser ousado, independente, não é natural para a estabilidade. Se ele estiver precisando, ele precisa se puxar, se esticar. Porque da Uhum. mesma forma que um dominante ou influente pode influenciar, pode, mas para a mensagem chegar, ele tem que baixar e falar outro idioma. O Uhum. estável, por sua vez, tem que sair da estabilidade e falar o idioma do dominante, que é Uhum. mais direto, mais comando, mais ação, mais rapidez. É fácil? Não. Mas é como se a gente tivesse que aprender a falar japonês. Vai ser muito difícil? Vai. A minha primeira língua é o português. É isso que eu falo mais facilmente. Mas se eu tiver que falar com um dominante, eu tenho que aprender a falar o japonês do dominante, para eu falar com ele. E a mesma coisa o contrário. E eu, Respondi, Sônia. A gente pode sim ser influenciado pelos outros perfis, mas vai ser muito difícil se puxar. Então a pessoa tem que querer, porque o melhor é a gente estar bem com o nosso perfil, tá? Porque isso. no nosso perfil a gente é o melhor. Eu sou o melhor do estável, porque esse é o meu perfil. Isso eu sei fazer bem. Só que É. aí, às vezes, eu quero falar um outro idioma, que eu preciso me Uhum. treinar. E no relacionamento a dois, gente, né? É muito importante, neste caso aí, como a Sônia colocou, e vocês estão percebendo, que a gente conheça o perfil do outro, porque senão a gente vai ficar soltando o nosso português, como a Fernanda está falando, e o outro está na outra linguagem. Então, como é que eu vou me aproximar? Se cada vez, se eu vou puxando, né, o elástico, como a Fernanda falou, e vou me aproximando desse perfil para que ele possa entender o que eu comunico, é que vai trazer a transformação. Olha, a gente está falando muito da clareza. Então, a comunicação precisa ser clara, né? Então, o que vai ajudar você a ter mais clareza? Você conhecer o perfil, que é o que a gente está colocando aqui, né? Não é impossível, mas você vai precisar, porque como a gente diz, ninguém muda o outro. É você que tem que se conhecer e entender que o outro tem outra linguagem, para você não ficar julgando, cobrando, dizendo que ele não te escuta. Não é, de repente também, você falou no momento que essa pessoa, por exemplo, que um analítico, um planejador analítico, estável analítico, estava lá centrado no que ele estava fazendo. Ele não vai conseguir te escutar, porque ele está nesse momento de total concentração dele. Também a comunicação não vai ser efetiva, né? Isso também é significativo, tá? Então tem que perceber vários detalhes aí para você conseguir transmitir a sua mensagem. Perfeito. Né, Fernanda? Vamos lá, ainda tem mais um. Ainda tem mais um. Deixa eu só fazer uma última comparação. Por exemplo, se a gente não entende o perfil, eu vou dar de novo o exemplo. Eu, estável, imagina que eu sou casada com um dominante.
Aí eu fico querendo que o dominante seja mansinho que nem eu, carinhoso, que cuida das palavras. Eu vou ficar frustrada, porque o dominante não vai me entregar isso. Lembra do pacote? Eu preciso começar a ser mais realista do que eu espero do meu perfil, do perfil do meu parceiro. Gente, um dominante, ele não vai se apresentar estável. Travou um pouquinho. Eu não sei se travou aqui comigo ou se travou lá na Fernanda, se vocês estão escutando. Mas a Fernanda sobre os perfis. Fernanda caiu, gente. Mas ela já caiu, a conexão dela, ela não caiu da cadeira, tá bom? Então, aqui, vamos ver, né? Beleza, ambos os perfis precisam trabalhar, sim, ser trabalhados, sim, Sônia, precisam mesmo, né? E depois que a gente conhece, é sensacional. Eu tenho um casal que eu estou trabalhando e eles são de perfis totalmente diferentes, e eles estavam com um ruído muito grande na comunicação. Agora eles estão conseguindo se achar, porque eles conheceram o perfil deles, né? Nessa estrutura aí, esse perfil temperamental. Então, agora, um tá percebendo que não é ele que está... que ela que deixa de dar atenção ou que não tem paciência para ouvir. É o perfil dela, né? A Fernanda entrou aí de novo, Fernanda. Isso, falei que você foi derrubada. Isso, deixa eu te trazer aqui, Fernanda. Ótimo, Fernanda. Isso mesmo. Fernanda, isso, beleza? Tá entrando aí. Fui derrubada, Carminha. Eu falei, olha, mas a Fernanda caiu, mas não caiu da cadeira. Muito bem, eu só estou dando um retorno aqui porque as pessoas escreveram, né? Muito bem. Então, de fato, a gente conhecer esse outro, o perfil do outro, nos ajuda muito. A comunicação é bem melhor. E Estou aí, travada, né? isso, você está travada, mas a gente está te escutando. É Então muito importante, o Marcelo colocou muito importante isso, às vezes ficamos sofrendo em silêncio, querendo que as pessoas adivinhem nossos pensamentos. Comunicação é tudo. Isso, Marcelo, e a comunicação de qualidade e quantidade. Não adianta você comunicar o tempo inteiro, mas essa comunicação seja vazia, seja fraca, seja uma comunicação que não atinge o outro, porque às vezes você se comunica de repente dando dicas, mas essa sua dica não está sendo atingida porque o outro não está conseguindo entender, tá? Muito bem. Olha, isso. A Fernanda vai entrar aí de novo. Essas novas formas de aprendizado ajudam muito o nosso dia a dia, ajuda mesmo. Isso é o autoconhecimento de cada um e o conhecimento do casal, né? A Sônia colocou, tem dominante que cobra muito a assertividade de um planejador. Cobra, sabe por quê, Sônia? Porque ele não conhece o perfil do outro. E é isso que eu expliquei aqui, né? Nesse casal, um não conhecia o perfil do outro. Então, quando o estável, né, o planejador, o analista estava falando, o influenciador, o comunicador respondia e saía. Por quê? Porque não dá conta de estar aí escutando o planejador, o analítico, que ele vai mais devagar, né? Então, acontece isso mesmo, mas depois que eles se perceberam, que eles conheceram o perfil deles, eles passaram a se escutar melhor, né? A ter uma comunicação mais de qualidade e de
quantidade, mas uma quantidade qualitativa. Então, é uma frequência qualitativa. Eu conheço o perfil do meu parceiro, da minha parceira, a comunicação vai ficar melhor com certeza, gente, sem dúvida nenhuma. Então, a Fernanda trouxe para a gente aí os 3 perfis, e a Fernanda voltou. Fernanda, vamos lá para eu te colocar aqui. E a Fernanda vai falar aí do 4º perfil, que é o analista, né? Eu só estou esperando a Fernanda pedir aqui a entrada, Fernanda, isso mesmo. Vamos lá. Volta, Fernanda, volta. Aí a Fernanda vai falar sobre o analista. O analista, né, que é o analista, aquela pessoa assim que é muito mais precisa, que olha as coisas com detalhes, que é uma pessoa super organizada, conservadora, né? Então, ela vem nesta busca. Fernanda, eu não vi aqui a sua... Opa, já vi aqui agora. O seu pedido de entrada, né? Então, esse analítico, ele é extremamente observador, né? Ele é atento aos detalhes, que a Fernanda vai falar aqui para nós. Ô, Fernanda, o que será que está acontecendo, né? Oh, Aparecendo mesmo. Hoje foi recorde. Estamos escutando. Carminha, é o que você falou. Do analítico. Sabe quem é esse perfil? Bill Gates. O Bill Gates, analítico. O Diego Hipólito, ele é bastante analítico, então é um perfil que é muito racional. Pergunta muito, porque quer saber mais detalhes, tudo isso é busca de informação. Toda pergunta, o que, como faz, quem, quando. Então ele vai ser uma metralhadora de perguntas, porque ele precisa saber mais para poder decidir da melhor forma possível. E essa forma é racional. Então, é uma pessoa mais organizada, ele preza muito a qualidade, um alto padrão de qualidade, quer entregar perfeito, quer entregar da melhor forma possível. Aí ele fica muito exigente com ele mesmo e com os outros, porque precisa entregar, não pode ter erro. O analítico, ele tem medo do erro, de fazer errado. Para ele é muito importante que tenha regras. Então, é uma pessoa que, por exemplo, na direção, ele tem a tendência a ser o melhor motorista. E se a velocidade for 50, ele vai a 50 por hora. Então, tem que respeitar, ele respeita. Para ele é importante respeitar normas, condutas, saber a regra do jogo. Porque isso, no fundo, dá segurança. Ele sabe como precisa agir no relacionamento, no trabalho. Então, para ele é muito importante. Então, essa racionalidade vai ser tintim por tintim. Vai olhar, olha, aqui vai dar errado. E, às vezes, pode até parecer muito pessimista. Para o influente, é aquele cara chato. Ai, tá vendo pelo em ovo. Não quero saber do que vai dar errado, mas a mente do analítico, ele trabalha para evitar o erro, evitar as falhas. Então, de novo, é a receitinha que está trabalhando. É uma forma de ser, não é pessoal. Então, se você for metralhado de pergunta, ele precisa, é como se fosse necessário para ele. Então, a gente precisa sair, às vezes, e falar a língua do analítico. O que é falar a língua do analítico? Dar detalhe, ser racional. Com o analítico, ele também não lida bem com a emoção, porque ele é muito voltado para a tarefa e entregar com qualidade. Esse aqui é o ponto do analítico. Vai ser mais reservado, às vezes não vai querer sair, precisa de um tempo sozinho, de ter o espaço dele, as coisas dele. Então, às vezes, precisa desse tempo. Se ele é casado com um influente que quer sair, esse pode ser um relacionamento que
num primeiro momento, parece que é oposto, e é, mas dá para conciliar. Como é que dá para conciliar? Melhorando a comunicação, como a Carminha falou, entendendo o outro, não julgando, porque não tem certo, não tem errado. Ele é o melhor que ele pode ser no analítico. Você é o melhor que você pode ser no seu perfil. E aí os relacionamentos acontecem. Quando a gente entende que não é pessoal, é uma forma de funcionamento. Isso a Carminha resumiu aqui. O executor, que é o dominante, o comunicador, que é o influente, o planejador é o estável, e o analista é o analítico. Uhum. O Marcelo colocou, acho que eu tenho um pouco de cada um mesmo. Tenho, Marcelo, todos nós temos um pouco de cada um. Só que nós temos um perfil mais potencializado, um perfil mais potencializado para um desses ou dois desses, né? Então, a gente segue por aí, mas os 4 perfis passam pela nossa vida. Nós somos também, se executores que somos e comunicadores, por exemplo, mas nós temos também o planejador e o analista, mas com menos intensidade. Perfeito. Não é, Fernanda? É isso mesmo. A gente vai ter os 4, mas em geral, 2 em geral falam mais com a gente. Só é menos porcentagem, mas em geral a gente é uma mistura. Mistura de, por exemplo, dominante, eu vou falar as mais frequentes. Dominante influente ou influente dominante. Esses são mais próximos, que são os 2 perfis extrovertidos, práticos. E a outra mistura, o planejador, que é o estável, e o analítico ou analítico estável. Mas outras combinações também são possíveis. Depende muito de cada pessoa. Só que é aquele negócio. No meu dia a dia, eu sou mais percebido como? A gente precisa tentar identificar um desses perfis, ou 2, porque aí a gente fala a mesma linguagem. A Tami falou, os 2 últimos, o planejador e o analítico. Tami, estamos juntos. Eu estou nesse time dos dois últimos, o estável e o analítico. A Sônia precisou sair aí também, mas tudo bem, a gente já está na finalização. Mas, gente, isso foi bom para vocês? Conseguiram identificar um pouco melhor, né, os perfis? Ajudou? Porque o importante aqui é vocês entenderem para ajudar o dia a dia de vocês, né, Fer? Isso. É aquele negócio. Vamos entender como a gente funciona, como o outro funciona, para a gente afinar, fazer os ajustes. Lembrando, não tem certo, não tem errado. Eu não estou certa, eu não sou melhor que o meu parceiro e vice-versa. Mas são formas de entender. A hora que você sabe como a engrenagem funciona, opa, eu consigo lidar melhor. Porque cada um vai ter necessidades diferentes, vai ter comportamentos diferentes, e não tem certo, não tem errado. Mas precisamos conhecer. Ah, Rodrigo, que bom que você gostou, que bom que o pessoal gostou. Foi muito bom. Aprendendo, né, gente? Aprendendo, isso é que é importante. A gente está sempre aprendendo. Na próxima live, né? Assim já colocou, na próxima live tem mais, tem sim. Na próxima live nós vamos falar de compatibilidade de valores. Você conhece os seus valores? Você conhece os valores do seu parceiro, da sua parceira? Gente, vai ser fantástico, não é, Fernanda? Isso, complementa muito o nosso papo de hoje, porque a gente está falando dessas compatibilidades. Hoje eu falei compatibilidade de perfil, mas às vezes os valores, vamos dar exemplo do que é o valor. Ah, eu tenho um valor de crescer, a outro tem valor da liberdade, o valor da diversão. Quando esses valores também são muito diferentes e a gente não conhece, a gente fica sem entender por que o outro age do jeito que age. Como é que o outro funciona. Quando a gente conhece esses valores, a gente tem que lembrar, valor é tipo uma regra de vida da pessoa. O valor da honestidade é um valor muito importante para mim, da igualdade. Eu fico
furiosíssima se eu vejo desonestidade. Eu saio de mim. Aí eu já sei. Opa, estou furiosa porque pisaram aqui no meu valor da honestidade. Aí eu volto para mim. Opa, é porque essa regra para mim foi quebrada. Então, e se a gente conhecesse as regras do nosso parceiro, a nossa, né?